Bom dia, amigos, ouvintes, irmãos. Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um relato bíblico que hoje nos leva à Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, em seu capítulo 3. Vamos ler apenas verso 21 ao 26, que assim diz a leitura sagrada. Mas, agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados irmãos, amigos ouvintes, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã em nossa vida, pois ela é viva, foi inspirada pelo Espírito Santo. Na nossa reflexão do dia de hoje, eu quero abordar o tema justificação pela fé em Cristo Jesus. Um tema de extrema importância, já que a Bíblia fala tanto em justo e em justificação. Esse texto sagrado que acabamos de ouvir agora, ele nos mostra o que é justificação pela fé em Cristo. Mas a pergunta, o que é justificação? Justificação é uma declaração de Deus, segundo a qual todos os processos da lei divina são plenamente satisfeitos por meio da justiça em Cristo Jesus. Isto mostra que Deus considera os cristãos justos através de seu Filho. Ou seja, Deus nos justifica pela fé e não por obras. Ou seja, os cristãos não se tornam merecedores da justiça de Deus por fazerem boas obras ou por terem fé. Os cristãos são tidos como justos com base na justiça de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que são imputados por meio da fé. O Novo Testamento, ele nos afirma repetidamente que os cristãos são salvos com base na obra de Cristo em seu favor, e não com base em seus próprios méritos. Isso significa dizer que as características da justiça divina é concedida gratuitamente pela graça propiciada por Jesus Cristo, outorgada por Deus. Ou seja, para você que me escuta aí do outro lado no dia de hoje, sabe o que isso significa? Que Jesus morreu no nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado ali na cruz do Calvário para poder nos salvar. Pois a salvação, ela não pode ser obtida por méritos humanos, para que o ser humano não tenha motivo para se vangloriar. Repare agora, entrando nos versos lidos por mim hoje, o que nos dizem os versículos 21 e 22 do texto, que é a base de nossa reflexão do dia de hoje. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, a justificação do pecador mediante o sacrifício vigário de Cristo Jesus. Ela pode ser percebida por meio de várias profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias. A lei mosaica, ela não tinha a intenção de alcançar a justiça pelo esforço humano, mas de revelar a justiça de Deus. Os sacrifícios da lei não visavam retirar os pecados, mas apenas cobri-los temporariamente até que o Messias Cristo Jesus viesse como sacrifício perfeito e substitutivo. As ordenanças rituais, sacrifícios e princípios de vida piedosa, ensinada no Antigo Testamento, não podiam quitar as dívidas da humanidade, e muito menos transformar um pecador no justo. Repare o que diz
o verso 23 do texto. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram ali no Jardim do Éden, a raça humana herdou o pecado. Todos somos pecadores. É, portanto, necessário que reconhecemos que ninguém é salvo, senão que primeiro reconheça que é um pecador. Esse detalhe é tratado por Paulo, baseado na verdade mais ampla de que todo ser humano é culpado diante de Deus. Uma consequência do pecado que herdamos, pois fomos criados antes da queda de Adão e Eva à imagem do glorioso Deus, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Repare o que nos diz o verso 24 do texto. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nas Escrituras, a justificação é o contrário da condenação. Ela expressa a declaração que o pecador se torna justo no tribunal celestial de Deus em virtude da justiça de Jesus Cristo, que lhe é imputada o dom da justiça. A justificação, ela é final e irreversível. Ela está fundamentada na obediência de Cristo durante toda a sua vida, no qual Jesus cumpriu os preceitos da lei de Deus e recebeu a recompensa perfeita. E na sua morte, na cruz do Calvário, na qual Jesus suportou o castigo do juízo de Deus contra os nossos pecados. Agora, os que aceitam Cristo como Senhor e Salvador de sua vida compartilham da mesma posição de justo, do Cristo ressuscitado com a qual estamos unidos. Esse ato de redenção foi a liberdade obtida pelo preço mediante o seu sacrifício, ou seja, preço de sangue com a sua morte na cruz do Calvário. O precioso resgate por nossa salvação, ali morrendo na cruz do Calvário, por amor de mim e de você que me escuta aí do outro lado no dia de hoje. Para terminarmos, repara o que diz o verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, tanto ele como muitos de seus leitores de sua época, estavam totalmente convictos da justiça de Deus. Porém, essa justiça levantou uma séria questão no tocante ao papel que o pecado representava na história humana. Ou seja, como Deus poderia fechar os olhos ao pecado humano e permanecer justo? O apóstolo Paulo disse que debaixo do sistema mosaico de sacrifício, Deus usava de tolerância para com os pecadores em oposição ao real perdão. Como no Novo Testamento se reconhece que os sacrifícios de animais do Antigo Testamento não eram capazes de fazer uma apropriação satisfatória pelos pecados dos seres humanos. Ou seja, o significado real desses sacrifícios está no modo que apontavam para Cristo, o Messias, por meio de quem Deus lidaria com o pecado humano de uma maneira apropriada e definitiva, pois Jesus é o Cordeiro de Deus. A obra de Cristo revela tanto a justiça de Deus, pois Deus ele puniu o pecado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, ou seja, como a justiça de seu método de salvação pela fé em Cristo Jesus. Dessa maneira, Deus não comprometeu a sua própria santidade, e sim promoveu graciosamente a salvação como um dom para nós pecadores, que não merecíamos, uma salvação que nenhum ser humano é incapaz de alcançar pelos seus próprios méritos ou esforço, e sim alcançá-la somente pela obra de Jesus Cristo ali feita na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, amigos ouvintes, lembre-se e nunca se esqueçam disso. Somente Jesus ele tem poder de perdoar pecados. Somente Jesus ele tem palavras de salvação e vida eterna. Hoje ficamos por aqui com a nossa breve reflexão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus, na sua imensa bondade e misericórdia, nos conceda um dia abençoado,
também cheio de seus livramentos para nossas vidas. E eu me despeço com meu amém. Que Deus seja louvado. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ele pertence.